Hoje, dia 24 de fevereiro de 2015, presentes à sessão o desembargador Eric Simões, titular, o desembargador Pereira de Lira, também titular, na presidência o desembargador Fernando Cerqueira Norberto, o Ministério Público está representado pelo digno Procurador de Justiça, Dr. Salles de Albuquerque. Senhores, logo de início coloco em apreciação a ata da última sessão realizada no dia 10 de fevereiro de 2015. Uma ata realmente bem substancial, substanciosa, porque bem grande. Então, o Ministério Público pede a palavra. No que se refere à ata, é apenas uma observação, porque aquele processo que foi para ser encaminhado à Câmara, ao Grupo de Câmara de Direito Público, ele consta no final como foi retirado de pauta. Né? Na realidade, processualmente... Nós escolhemos um, não foi? Mas eu não sei se processualmente seria tecnicamente adequado dizer que ele está fora da pauta. Na realidade, houve uma deliberação, né, na sessão. Houve. Ele não sai de pauta. Ele vamos dizer, é arguído um incidente, vamos chamá-lo assim, e foi acatado pela Câmara. Ele não foi retirado de pauta. Ele é encaminhado a última... Eu estava lendo aqui, é o último processo da pauta, na pauta do julgamento, na ata. Se não me falha a memória, eu li rapidamente. Porque na verdade é a retirada de pauta mesmo. Retira da pauta da Câmara. Tem que sair daqui para ir para o grupo. Tem que ter dado baixa dessa sessão. Mas a motivação está correta. Acho que nós poderíamos colocar que foi, decidiu a turma, né? Ele não é... Eu acho que assim como no incidente de uniformização, ele não sai da pauta da Câmara, não é como se estivesse fora da pauta. Né? É dar uma decisão para remessa. Não vou entender. Não sei. Poderíamos colocar deliberação. 2 pontos. Né? Deliberação, porque quem vai julgar vai ser o grupo. Sim. Se acolher. Ele pode também dizer, não, eu não acho que tem relevância essa questão. Volta e devolve, né? Volta para cá. Exatamente. Então foi uma... Ele sai da pauta mesmo. Não deixa de ser uma decisão. Nós decidimos submetê-lo como questão relevante. Exato, questão sobre a qual existe divergência entre as câmaras ao grupo. O grupo primeiro vai deliberar se existe ou não relevância. Né? Relevância. E depois, acaso entenda, conclua pela existência da relevância, vai decidir a causa. O grupo entendeu você questão relevante. Mas ao fim e ao cabo não muda a deliberação, né? Era só se tecnicamente seria essa a experiência da Câmara no que diz respeito ao incidente, que a similaridade ele é aplicável, né? Se o processo ele sai de pauta, né? Ou se há deliberação. O meu entendimento é que ele sai da pauta para ser julgado no grupo. Aí é uma situação realmente que... Sim, mas de fato ele sai da pauta. Sai, ele não permanece. Mas houve uma deliberação. Uma decisão. É como nos casos em que nós
decidimos pela formação do incidente de inconstitucionalidade, arguição de inconstitucionalidade. A hipótese é bastante semelhante. Nessas hipóteses, a Câmara ela tira de pauta também? Tira Nessas da pauta. outras da questão prévia? Tira, sai daqui. Então, eu acho que a Se não similaridade... fizer esse movimento de retirada, as outras móveis teriam julgado sobre o Estado. Tranquilo. Iria ficar constando como vinculado. Não, está certo. Tranquilo. É só... A mesma coisa acontece, inclusive, entre o gabinete e a Câmara. Não é possível. Quando há nós... uma reinclusão. Reinclui, Tranquilo. É só observação com relação. Quando nós mandamos o processo do gabinete para Vossa cá... Excelência, desembargador Fernando Cerqueira, será o relator do grupo. Sim, bem. Fica É o que ficou deliberado. já. Então, sem mais observações na ata. Bem, então passo a assinar e a devolver à Secretaria. Senhores, não temos muita coisa na pauta hoje, não. Temos um pedido de vista do desembargador Eric Simões, no feito número 1, que é o 214.903/9, relator o desembargador Roger Américo Pereira de Lira. Eu pergunto ao desembargador Eric se está em condições. Então, eu vou chamar, eu agravo na apelação número 214.903/9, da segunda Vara da Fazenda Pública de Recife, apelante ao município do Recife, procurador Dr. Antônio Guerra Sintra Júnior, apelado Banco Santander, atual denominação do Banco Santander S.A., sucessor para incorporação do Banco ABN, AMO Real S.A., advogado Rafael Barreto Bornhausen. Agravante, o município do Recife, o procurador Dr. Leonardo Avelar de Fonte. Agravado, o Banco Santander, advogado Dr. Rafael Barreto Bornhausen. O relator, o desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, está em pedido de vista pelo desembargador Eric Simões. Tem a palavra, desembargador. Eu agradeço, senhor presidente. Meu voto de vista é curto. Em uma lauda, eu lerei. A questão trazida em contexto sim de saber sobre a anulação do auto de infração, o qual não teria preenchido os requisitos de validade, porquanto não teriam sido enumerados os serviços efetivamente prestados e seus valores, assim como a base do cálculo não teria sido individualizada com a descrição insuficiente da infração tributária cometida. Analisando detidamente a questão, vê-se que o auto de infração traz como fato genérico a intermediação bancária para justificar a incidência do tributo, em que pesa a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei número 406/68, para efeito de incidência de ICMS e ISS sobre os serviços bancários sem taxativa, nada impede que haja a interpretação extensiva de cada item, normalmente quando consta essa possibilidade na própria lei, a despeito do serviço bancário previsto no artigo 95. No item 95, entretanto, tal interpretação extensiva deve enquadrar apenas serviços idênticos aos constantes na lista, o que vejo não ter ocorrido no caso em apreço. Ademais, consta no item 46 da referida lista que não são passíveis de incidência do ISS o serviço de agenciamento, corretagem e intermediação bancária. Assim, conforme parecer ministerial, tenho que deve haver anulação do auto de infração, já que não há como saber se o fato descrito é passível de tributação, porquanto não há indicação específica do fato gerador. À luz de tais considerações, voto no sentido de negar seguimento ao presente apelo, mantendo-se a sentença hostilizada em todos os seus termos, em consonância com o parecer do Ministério Público e com o voto do eminente relator. É assim que voto, senhor presidente. A Câmara está em acordo. Peço a Vossa Excelência que proclame o resultado. Decisão. Por unanimidade, negou-se provimento ao presente apelo nos termos do voto do relator e do voto de vista. Decisão unânime. Foi no agravo. Recurso de agravo. Do recurso de agravo. Exato. Exatamente. Próximo em condições de julgamento é o número 5 da pauta, cujo relator, o desembargador Jorge Américo Pereira de Lira. Trata-se do agravo de instrumento, número 348.117/0, da segunda Vara Cível da Comarca de Serra Talhada, agravante ao município de Serra Talhada, o advogado Tiago Gabriel Brandão de Siqueira, agravado Maria Cícera Silva,
Advogado Marli Regalato da Silva. Pergunta ao desembargador Jorge Américo se ele está em condições. Sim, senhor presidente. Tem a palavra, desembargador. A questão é bastante singela. A hipótese versa sobre execução de título judicial contra a Fazenda Pública do município de Serra Talhada. A Fazenda Pública opôs embargos à execução, versando os embargos sobre toda a execução. Logo, não existe quantia incontroversa. A ausência de quantia incontroversa, não é possível, na hipótese, cogitar de prosseguimento parcial da execução. Uma vez que a Fazenda, além de alegar o excesso de execução, investe contra o título totalmente. Por isso, restando impugnada toda a execução, e não apenas parte da execução, aplica-se a espécie, a regra do artigo 100 da Constituição da República, de sorte que deve-se atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública ante a inexistência de valor incontroverso. É como voto, senhor presidente, não há que se cogitar de prosseguimento parcial da execução e de requisitório de precatório de quantia incontroversa, já que não há quantia incontroversa, toda a execução foi impugnada. Eu acompanho, senhor presidente. Também acompanho o desembargador e peço que Vossa Excelência proclame. Então, decisão. Ao unanimidade, a turma deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, vírgula, nos termos do voto do relator. Próximo feito e último feito em condições de julgamento é da relatoria do desembargador Éric Simões, é o número 4 da pauta. A apelação número 362777, dígito 8, da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Recife. Apelante Ângela Maria Pereira de Carvalho, advogado José Calvi Arraes Bandeira Júnior. Apelado Estado de Pernambuco, procurador Renata Cristina Pinon de Medeiros Obi. Relator desembargador Éric Simões, revisor desembargador Fernando Cerqueira Norberto. Tem a palavra ao relator. Eu agradeço, senhor presidente, senhor desembargador, senhor procurador. Eu distribuí anteriormente uma proposta de emenda e queria pedir a permissão de Vossa Excelência para lê-la, senhor presidente. E, haver necessidade, prestarei maiores esclarecimentos. Policial Militar, Civil Funeral, parcela autônoma que nos confunde com as previstas na Lei Complementar 32 de 2001, incidência do artigo 65 da Lei 10.426/90, dobro do valor do surdo. A Lei Complementar Estadual 32 de 2001 não se aplica ao auxílio funeral, pois o mesmo não é gratificação, nem adicional, nem indenização, não consistindo em acréscimo pecuniário, tendo característica de prestação autônoma que serve para custear as despesas com o sepultamento do militar falecido. Ademais, a própria Lei 10.426/90 é separada em capítulos cujos títulos são dos adicionais, das indenizações, das gratificações, estando o auxílio funeral fora desses capítulos, constatando que se refere a outros direitos. O entendimento passivo deste Tribunal de Justiça é no sentido de não se aplicar ao auxílio funeral, devendo ser aplicado o dispositivo constante no artigo 65 da Lei 10.426, o qual dispõe que o benefício deve ser o valor do dobro do soldo. Então, meu voto em conclusão, senhor presidente, é dando provimento
ao apelo, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau para determinar ao Estado de Pernambuco o pagamento das diferenças do valor do auxílio funeral no valor do dobro do soldo de terceiro sargento, retirando-se o montante já pago, invertendo-se o ônus sequencial e condenando o Estado de Pernambuco em honorários advocatícios que fixo em R$1.000. É assim que voto, senhor presidente. O voto de revisão está exatamente no mesmo sentido, lançado em 4 laudas. Está em discussão. Eu acompanho a turma, senhor presidente, matéria já bastante conhecida por todos nós integrantes das câmaras de direito público e do grupo de direito público. Não sei se o relator pode informar isso. Eu não entendi, não vi não. Houve uma alteração legislativa recente? Houve. Eu digo porque eu fiz uma recomendação, eu não lembro e não tenho a lei de cabeça, mas o Estado, considerando que ele vinha pagando um auxílio funeral reduzidíssimo, já na negociação passada houve uma mudança na legislação acerca do auxílio funeral dos policiais. Eu tinha aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, Pernambuco. Na internet profissional é difícil. De qualquer sorte, não o que rege o fato é a lei ao tempo do vigente ao tempo ao tempo o lex. Eu acho que não tem o condão de modificar. E é interessante realmente que a gente anote isso para futuros julgamentos, mas no caso presente eu acho que não interfere essa nova legislação, senhor presidente. É a lei vigente ao tempo do óbito. Uhum. Que era o soldo, que ele não existe mais como soldo, né? 2 vezes o soldo. Aí o governo do Estado nessa lei 1521 de 2013, ele já altera, mas só faço observação, já que ele vai, a forma que vai pagar, não sei se seria a duplicidade do soldo, no caso, está extinto. Esse aqui foi do primeiro. O artigo 65, só para Vossa Excelência ter conhecimento, o auxílio funeral corresponde ao valor de R$2.500. Ele era 400 agora... e pouco, era 400 e poucos reais, né? Ele aí o artigo 65, o artigo 65 da lei 10.426 de 27 de abril de 1990, que dispõe sobre a remuneração dos servidores militares do Estado de Pernambuco, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 65, o auxílio funeral corresponde a R$2.500. Parágrafo único. O valor fixado no caput deve ser reajustado anualmente a partir do exercício 2014 com base no INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O auxílio funeral será concedido para custear as despesas com sepultamento do policial civil, deve ser pago nos moldes e nos valores previstos no 127 da 6123, que é o Estatuto do Servidor Público. Esta lei ela é de 8 de outubro e foi publicada no Diário Oficial, no dia 9. Lei 15.121, de 8 de outubro de 2013. 2013, certo. Mas, de todo jeito, como o óbito foi 14 de julho de 2009, não se aplica. E aí, senhor presidente, eu mantenho o voto. Posso anunciar, senhor presidente, o resultado? De acordo, é o tempus regacto. O óbito ocorreu em 2009. 2009. Na verdade, até a redação anterior talvez fosse até mais benéfica. Eu acho que 2 vezes o soldo é quando? 2 vezes o soldo. Era o E aí ele fixa em real, está reduzindo. Eu trouxe aqui um precedente desta Câmara no julgamento da apelação 288-113, dígito 2, onde se decidiu que o valor a ser aplicado é o valor do soldo no mês do falecimento do servidor militar.
Agora, é só uma observação. Geralmente, tempus regiatum Que duplicado, É que o soldo era 2.220,28 centavos, que duplicado corresponde a 4.440,56. Isso do soldado. no caso específico No caso aqui, aqui desse precedente que eu trouxe, o julgamento na época, e aí abatidos os R$ 307,32 pagos, a administração tinha pago essa importância, tem-se a diferença de R$ 4.133,24. no caso presente, foi paga a importância de R$ 215,02. É cabo ou soldado? Mas aqui correspondia o soldo dele a R$ 1.716,74. Então, o dobro seria R$ 3.433,48. Rendo é a melhor interpretação. Quer dizer, A lei, segundo esse precedente que eu invoco, decidiu a turma que a lei 10.426/90 é específica e trata inteiramente da matéria objeto de discussão. Por isso, ela deve ser aplicada. É a lei 10.426/90. É porque o Estado ele dizia que não se aplicava a 39, a 32. Aí esse foi um dos poucos que não houve regulação pela lei complementar 39, a 32 e 59. Justamente a lei complementar regula todas as parcelas remuneratórias. Mas esta parcela, auxílio funeral, não constitui remuneração, mas sim É pago em parcela única. Né? parcela indenizatória. Não se confundindo, pois, com a espécie tratada na lei complementar. Esse precedente é desta Câmara, e observo que foi da minha relatoria. e no eu caso acompanho- aqui, Acompanhando. pelo que estamos julgando hoje, ele receberá, quer dizer, a viúva receberá 3.433 menos os 215 que já foram pagos. Ou seja, mais do que é previsto na atual legislação. Posso anunciar, senhor presidente? Claro, a turma está em acordo. Então, decisão por unanimidade, deu-se provimento ao apelo, reformando-se a sentença monocrática, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência com a condenação do Estado de Pernambuco em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000, nos termos do voto do relator e revisor. Os senhores, não há mais feitos que estejam na pauta. Tinha, senhor presidente, só para esclarecer, tinha apenas o número 6, que era da minha relatoria, que é o 323812 dígito 4, que o Estado de Pernambuco é o apelante, e a apelada Roca Brasil Limitada. Eu recebi hoje uma ligação e estou aqui com a cópia de uma petição que o Estado de Pernambuco informa que a procuradora designada quer fazer sustentação oral, mas que o falecimento hoje de um parente dela, então ela pede para que não seja julgado nesse momento esse processo, presidente. Eu acolho e... Portanto, o número 6 da pauta fica adiado para a próxima próxima. sessão. Senhores, então não há mais feitos da pauta. Eu coloco em apreciação de Vossas Excelências as listagens. Governador Eric Simões, Vossa Excelência dá provimento ao reexame necessário, portanto, julga em favor do Estado. Não sei se os embargadores... Qual o processo? Esse que Vossa Excelência se referiu, que a procuradora entrou em contato com Vossa Excelência pedindo adiamento. Mas eu li a síntese do voto de Vossa Excelência, concordo com Vossa Excelência. O julgamento seria favorável
ao Estado. Então, prejuízo não haverá ao Estado e à procuradora que o representa. Então, para nós, se Vossa Excelência entender assim, o desembargador Fernando Cerqueira também, nós julgaríamos logo, não haveria nenhum prejuízo. Eu estou concordando com o voto de Vossa Excelência. Eu acrescento que eu estou entrando de férias em março. Então, efetivamente, o processo só vai ser julgado em abril. Em abril. Então vamos aproveitar. Então, Se não houver... não haveria nenhum prejuízo. O desembargador... Seria desleal de nossa parte não adiarmos. E... Só um esclarecimento. Pois não. No item 24, Vossa Excelência reduz a multa. Assim, no item 24, se é favorável, né? Vossa Excelência, no final, reduz a multa. Eu reduzo a multa É. de 100 para 75. Talvez... Para 70, mas né? isso aí não pode ser feito. Aí, agora o reexame necessário. Em sede de reexame necessário, porque está prejudicando a Do Estado, né? A fazenda, fazenda pública. Teria que ser em sede de recurso voluntária. do contribuinte. Isso houve apelo voluntário do Estado e reexame necessário. Não se pode agravar a situação da fazenda pública. A observação do Procurador de Justiça é realmente correta. Não há apelo do contribuinte. Apenas do Estado, exatamente. Aí nós teríamos que excluir esse item 24. Prover o reexame. Prover o reexame necessário. Agora, qual foi a multa fixada pelo... O juiz não fixou multa alguma, né? O juiz julgou favoravelmente a contribuinte, não foi, desembargador Érico? Aí nós poderemos dispor sobre a multa. Nós poderemos dispor, desembargador, livremente sobre a multa. Porque a causa, no primeiro grau, foi julgada favoravelmente à hora apelada. Foi? Então, Confirmar aqui na sentença. Estamos apreciando. Vossa Excelência está provendo o reexame necessário. E apenas não havia sequer multa. E Vossa Excelência agora está fixando em 70. Eu compreendo, está correta a decisão de Vossa Excelência. Entendeu, Entendi. doutor Salles? A causa tinha sido julgada favoravelmente ao contribuinte. E agora a causa está sendo julgada em favor da Fazenda Pública. Logo, não havia multa nenhuma. Agora está havendo multa. Só que a lei fixa essa multa em 100%. E o desembargador Érico, invocando o princípio de razoabilidade, de proporcionalidade, reduz a multa para 70%, que eu também considero razoável. De minha parte, desembargador Érico, não há o que modificar no voto de Vossa Excelência. Desembargador, Também concordo. O voto de revisão no mesmo sentido. no mesmo sentido. A multa está sendo fixada no segundo grau. A multa, Reexame. mas estamos julgando Porque- o reexame necessário e apelo voluntário do Estado. Perfeito. O reexame necessário devolve toda a cognição. Eu entendi. A ação foi ajuizada pelo Roca Brasil. Então, ficaria assim o final. Decisão por unanimidade. Deu-se parcial provimento ao reexame necessário, Perfeito. reformando a sentença, hora vergastada, para julgar válido o auto de infração, apenas reduzindo o valor da multa fixada por lei no percentual de 100% para 70% do valor do tributo, prejudicado o apelo voluntário do Estado de Pernambuco. Por decair o Estado em parte mínima do pedido, condena a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, De acordo. nos termos do voto do relator e do revisor.
Eu vou apenas Eu agradeço fazer a em- chamada desse feito para ficar registrado. Certo, Lá. registrar. É feito da Eu pauta. agradeço a contribuição do desembargador Jorge e do procurador Salles para que pudesse julgar o caso. Trata-se do reexame necessário e apelação civil, número 323.812, dígito 4, é o sexto feito da pauta. O juiz de origem é a 7ª Vara da Fazenda Pública mas da a capital, A magistrado sentença foi que atuou foi o procedente. doutor José Viana Ulisses Filho, apelante o Estado de Pernambuco, procurador doutora Luciana Santos Pontes de Miranda Coelho, apelado Roca Brasil Limitada, advogado doutor Henrique Gaet, Ministério Público que atuou foi o doutor Valdir Barbosa Júnior, relator desembargador Eric Simões, revisor desembargador Fernando Cerqueira Norberto. A decisão é no sentido de dar provimento parcial ao reexame necessário para reformar a sentença de piso e julgar válido o auto de infração número 005-00568/09, dígito 0, e reduzir a multa imposta para o percentual de 70% do valor do tributo, prejudicado o apelo voluntário do Estado de Pernambuco, arbitrando o montante dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Senhores, então não há mais feitos da pauta. Vamos então para apreciar as listagens fora de pauta. Então vamos dar uns 10 minutos para que a gente possa. Bom, estou pronto, desembargador Eric, se quiserem, desembargador. Tá bem. Nós vamos começar por Vamos qual começar. lista? Qual? Do mais moderno para o mais antigo, ou do mais antigo para o mais moderno? Tanto faz. Todos estão no mesmo tamanho, né? Então, desembargador Eric. Então vamos começar pelo desembargador Érico, né? Eu tenho apenas pedido de destaque, não tenho propriamente divergência, que é matéria de fato. Não é sobre matéria de direito, é matéria de fato apenas. São dois casos em que Vossa Excelência, desembargador Érico Simões, decide, como peritus peritorum, em divergência com o laudo pericial. Duas ações acidentárias. Eu vou lhe informar aqui. É o 9 e o 10. Apenas para saber qual é o tipo, qual foi a moléstia que acometeu o segurado. Vamos começar pelo 10, que é o mais simples. O 10 é mais simples, porque o INSS já havia concedido outrora o benefício do auxílio doença acidentário. E o perito oficial reconheceu também, não reconheceu a existência, contudo, de nexo de causalidade entre essa moléstia e a atividade laboral do obreiro. Vossa Excelência concluiu dizendo que, embora não haja incapacidade total, há uma incapacidade parcial e, ao invés de deferir o benefício da aposentadoria, concede o auxílio acidente.
A pena não informa qual foi a lesão, qual foi a moléstia. O segurado ele exercia a função de carteiro, Carteiro, sim. decorrente do esforço físico que desempenhava suas atividades laborais, causou transtornos de discos invertebrais, razão pela qual foi emitida a competente CAT. Concedeu auxílio doença acidentária, durante o período permaneceu incapacitado. Constatada a consolidação das sequelas, implicam redução da capacidade para o trabalho atualmente que exercia. A empresa empregador solicitou readaptação do profissional em razão do seu quadro físico, apresentando limitações incompatíveis com o exercício da antiga função. Diante disso, o segurado foi submetido a processo de reabilitação, sendo treinado para exercer a função de atendente comercial, que faz prova da certidão de homologação de readaptação do exercício. Não resta dúvida quanto à ocorrência do acidente de trabalho, tendo em vista a Procuradoria Previdenciária ter-lhe concedido benefício de auxílio de doença acidentária, que configura a existência de nexo etiológico exigido para a concessão de benefício. Com isso, o INSS reconheceu que as lesões ocasionadas no segurado decorreram do acidente de trabalho, caracterizando a doença ocupacional. Então nós temos aqui a profissão do obreiro, que é carteiro, a profissão. E a moléstia seria lesão na coluna vertebral, é isso? Transtorno de discos intervertebrais. E o perito entendeu que não havia nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laborativa. Mas Vossa Excelência entende que sim. Essa doença está relacionada com a atividade. Decorre de peso? Pois não. Está sem som. O som do procurador está ruim hoje. A própria autarquia previdenciária reconhece no benefício de auxílio acidentário o nexo de causalidade. No início. Não é? Que ao otorgar, na DIB, né, ela reconhece. Ao otorgar inicialmente como é que o auxílio doença acidentário. Como é que o perito oficial, nem isso ele reconhece? E tem sido muito comum, não sei se os senhores têm visto, né? Eu tenho visto dedos decepados que não gera nada, absolutamente nada, nem redução de capacidade laborativa. Como é que uma pessoa tendo membros decepados, ela não tem uma redução da sua capacidade? É difícil pensar, não é? Um trabalhador que tenha dedos, né, perdidos, que ele não tenha a redução da sua capacidade. A questão não é nem a redução da capacidade, que aqui nós temos a prova. A questão está na comprovação do nexo causal. Se essa moléstia decorreu do exercício em razão do exercício da atividade funcional. Eu estou satisfeito, acredito que guarda a relação. No caso, hora sob discussão. Sim. É porque não, como eu disse, não era divergência, era somente dúvida a respeito da matéria de fato. Porque a questão é unicamente de fato. Satisfeito, desembargador Eric. E agora o próximo é o 9. É o 9 também, a mesma questão. Lombar, né? Vossa Excelência decide também em desconformidade com a conclusão do perito do juízo, mas sempre destaco que somos nós, julgadores, o perito peritório, né? Desde que motivadamente. Né? Aqui eu destaco o desembargador Jorge. Hernia de disco, esse aí. Hernia de disco que também foi pelo B91, que significa que tem nexo causal, né? Geralmente o B91, ele tem nexo causal. Ela era costureira industrial, laborando nessa atividade pelo período de 17 anos consecutivos, quando começou a sentir fortes dores nos membros superiores, sobretudo no ombro e punhos, além de dor na coluna lombar com irradiação para o membro inferior direito. Afastada do trabalho, foi encaminhada ao INSS, para a qual deferia administrativamente o auxílio doença acidentário, cuja sessão
se deu no dia 31/5/2006. Durante todo esse período, permaneceu em tratamento, fez fisioterapia e foi colocada em reabilitação no INSS por 2 ocasiões, sendo diagnosticada pelo neurocirurgião como também portadora de hérnia de disco lombar, com indicação de cirurgia. Eu estou satisfeito, desembargador. Aqui faltava apenas a atividade. Esse esclarecimento. Faltava apenas era a atividade da segurada. Vossa Excelência já esclareceu que se trata de costureira industrial, né? Exato. E pela a descrição, a caracterização da moléstia, de fato, não teve a sua capacidade. Laborou por 17 anos consecutivos. Pronto, a capacidade laborativa dela, Vossa Excelência entendeu que foi totalmente cessada ou parcialmente houve diminuição ou perda da capacidade laboral? Eita, eu já coloquei o processo. O voto de volta. Que o perito entende que ela é capaz da atividade, de exercer a sua atividade laborativa. A Vossa Excelência conclui pela incapacidade total. É o item 6. Houve insucesso da reabilitação a que ela foi submetida, né, no INSS. E Vossa Excelência entende que ela faz jus à aposentadoria em razão da incapacidade total. Eu mantenho, inclusive, o entendimento É o do item magistrado. 6. Item 6. Não, satisfeito, desembargador, satisfeito. Eu não tenho mais destaque, senhor presidente, em relação à lista do desembargador Érico. Estou de acordo com todos os demais. Todos os demais votos acompanham. Eu queria lembrar o desembargador Eric que no número 15, aquela questão da prova dos 40%. Sim. Aqui está como decisão unânime. Aí Deixa é eu só verificar. esclarecer que é por maioria, né? Bom, então não há modificação no voto do desembargador Eric. É decisão por maioria Vou pedir, vencido. então, Vossa Excelência que proclame todos que estão sob a sua relatoria. Na minha lista, que apresentei um total de 23 processos, todos foram julgados por unanimidade, de acordo com o voto do relator, exceto o número 15 da lista, que é o recurso de agravo, no agravo do instrumento 36, 57, 72, dígito 5, agravante Ricardo José da Silva e outros, agravado Chaco Pernambuco e outro, que a decisão é por maioria vencido o desembargador Fernando Cerqueira. Agradeço, senhor presidente. Desembargador Jorge Américo, queria pedir um esclarecimento em relação ao número 3. 13. 3. 3. 03. Mais algum outro? Tem aqui o
Caso número do 7, né? ATS, que é uma posição que eu sou sempre vencido, é o 007, né? É o número 7. Mais algum outro? Desembargador Jorge, eu queria pedir vista do processo número 14, que trata da gratificação do Pó do Giz, que eu dei uma olhada nos processos que eu tinha trazido aqui para julgamento fora de pauta e que tinha sido julgado em posição divergente. Então eu quero Vista, né? vista desse processo para analisar melhor a situação. Inclusive, vou pesquisar, me lembro que julgamos alguns no grupo de Câmara. Aí eu queria vista do O grupo processo de para... câmaras ele já se pronunciou sobre essa matéria. Não sei se Vossa Excelência se lembra, eu estava ainda representando o Ministério Público no grupo de câmaras, houve uma divergência grande nessa matéria. Exato, aí eu quero justamente analisar para ver se mantenho a minha posição, se evoluo. Eu estou aqui defendendo a tese que sempre defendi, inclusive no grupo, que a gratificação tem natureza própria de labora. Mas outro pedido de... Não, da minha parte não. Eu tenho 3, o 9 e o 10. 3, 9. Na verdade, o 9 é o 8, não é? É porque são dois feitos que estão sendo julgados simultaneamente. Então vamos começar onde a maioria já tem uma posição firmada e essa posição é diferente da minha. No número 7, para que a secretaria tome nota, bem como a taquigrafia, eu sou vencido. A conclusão, portanto, passa a ser agravo legal provido por maioria, vírgula, vencido o relator, ponto, lavrará o acórdão o desembargador Eric Simões. O 3, desembargador Fernando Cerqueira, em que ponto eu poderia prestar esclarecimento a Vossa Excelência? Nós estamos aqui em Esse sede... aqui é a questão do adicional por tempo de serviço, né? O 3? O 3, seu? O 3 não. O 3 versa sobre execução fiscal, processo virtual. Não, então... Ah, não, esse não. Tá certo. Ok. Não, desembargador, não. Tudo certo. O 8 é sobre gratificação de risco de policiamento ostensivo. Estão sendo julgados simultaneamente um agravo e o embargo de declaração. Perfeito. Vossa Excelência vota já de acordo com o entendimento da maioria, né? No Perfeito. policiamento ostensivo. Perfeito. O 10 é fornecimento de medicamento. Não tem nenhuma. E o desembargador Eric pede vista no 14, que versa sobre a natureza jurídica
da gratificação denominada POD-GIS. Eu defendo a tese de que ela tem natureza propter laborem e que a sua percepção está vinculada ao desempenho de atividade específica pelo servidor público. Portanto, posso anunciar o resultado, né? O 007, eu fui vencido, a maioria decidiu pelo provimento do agravo. Desembargador Eric lavrará o acordo. O 014 adiado por pedido de vista do desembargador Eric, e os demais foram julgados de acordo com o voto deste relator, expresso na lista distribuída com antecedência entre todos os componentes desta turma. Na lista de Vossa Excelência, senhor presidente, eu vou ser vencido aqui no adicional tempo de serviço. Exato. Vossa Excelência comporá a maioria com o desembargador Eric. É o 3, né? É o 03. Eu não quero um café. Adoçante. Parece que é só o 03 mesmo, né? Que versa sobre adicional tempo de serviço. Eu não tenho nenhum pedido de destaque nem esclarecimento, senhor presidente. Eu concordo com todas as propostas de acordo de Vossa Excelência. Então, só o número 3, que é por maioria, né? E o 01 dos embargos de declaração, eu tenho uma divergência de entendimento quanto ao termo inicial da incidência da taxa Selic. Então, número 1 dos embargos de declaração e o número 1 do agravo regimental. Número 1 dos embargos de declaração, número 1 do agravo regimental. Apenas esses destaques. Então, decisão. A turma, por maioria de votos, acompanha o voto do relator na listagem dos feitos fora de pauta, nos feitos número 3 dos recursos de agravo, número 1 dos embargos de declaração, e número 1 do agravo regimental. E por unanimidade, nos demais feitos da listagem do desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, de acordo com o voto do relator. Não, porque por maioria naquele já está. Eu já coloquei a maioria. Foi logo inicialmente. Tem um caso aqui ainda, senhor presidente. Pode ser vencido do outro jogo, né? É, vencido do jogo. Todos os três? Tem um caso aqui também, um último,
que foi objeto de julgamento pelo STJ sob a natureza de recurso representativo da controvérsia e versa sobre a possibilidade de se intimar o agravante. É o número 02 do recurso de agravo. Intimar o agravante para juntar peças, não peças essenciais ou peças obrigatórias, mas as chamadas peças necessárias à compreensão da controvérsia. O STJ, no julgamento do RESP 1.102.467, sob a natureza de recurso representativo da controvérsia, entendeu que se o relator considerar que estão ausentes peças necessárias para a compreensão da controvérsia, ele deve indicar quais são essas peças e intimar o agravante para que complemente o instrumento. E posição, pois, do STJ em sede de recurso representativo da controvérsia. Eu anotei aqui, mas não, a Excelência defende a tese antiga, ausência dos documentos facultativos, mas essenciais à compreensão da controvérsia. Vossa Excelência negou seguimento ao agravo, sob o fundamento de sua formação deficiente. Mas aí houve esse julgamento do STJ. Repito aqui, para quem quiser tomar nota, é o RESP 1.102.467, oriundo do Rio de Janeiro. O relator foi o ministro Massami Uieda. O julgamento foi pela Corte Especial do STJ. A data do julgamento foi 2 de maio de 2012. Aí eu registro só pedindo desculpa por não ter declinado na hora. Eu tenho essa última divergência, senhor presidente. R$ 360.658, isto certo. Quanto às chamadas peças obrigatórias, essas continuam regidas pela sistemática de que, se não forem apresentadas, o agravo é deficientemente instruído. Agora, quanto às peças facultativas, mesmo que essenciais à compreensão da controvérsia, essas, o relator deve indicá-las, acaso ausentes, deve indicá-las e assinalar prazo para o agravante juntá-las aos autos. Qual foi a data? Do julgamento do recurso? Não, da interposição do agravo do instrumento. Sim, o relator desembargador Fernando Cerqueira
Trata-se de agravo regimental no agravo do instrumento. Mas pela numeração, acredito que foi recente, né? É o 02, desembargador Fernandes. Mas é regimental, né? Mas Vossa Excelência está mantendo a decisão que... Ele figura na parte do agravo parcialmente provido. É o 02 da parte do parcialmente provido. É o 36, 29, 26, disto 1. Esse julgamento foi em 2012, né, desembargador Jorge? 2 de maio de 2012. Pela numeração do processo aqui, acredito que ele é recente. 362.926. Mais alguma coisa, senhores? Aí, Vossa Excelência Eu vou divergir. diverge. Então, com a maioria. Isso. Aí, o agravo regimental provido, no caso, por maioria. Caso Vossa Excelência... Não, como foi posterior a esse julgamento, eu também não tinha observado esse detalhe. Eu peço vênia a Vossa Excelência, senhor presidente, para acompanhar a divergência do desembargador Jorge, dando provimento ao recurso de agravo para facultar a apresentação de peças. Lavrará o acordo ao desembargador Jorge Pereira de Lira. Nesse caso, foi no 4 ou foi no 2? É o 02 dos agravos Parcialmente provido. parcialmente providos. Na verdade, está como agravo regimental no agravo do instrumento. Está colocado, inclusive, de forma... Na verdade, deve ter sido provido por maioria. recurso de agravo e não agravo regimental. Mas a parte deve ter denominado de agravo regimental. Tanto que Vossa Excelência conheceu com a aplicação do princípio da fungibilidade. Inclusive julgamos um caso desse, não foi, desembargador Jorge? Uns 3 meses da minha relatoria, que eu tinha dado a terminativa e aí juntou-se, e mudou o entendimento. Vamos repetir o julgamento da listagem do desembargador Fernando Cerqueira. Então, da listagem do desembargador Fernando Cerqueira, foram julgados por maioria de votos, vencido o desembargador Jorge Américo Pereira de Lira, o número 3, o recurso de agravo na apelação civil, número 362.839, dígito 3,
o número 1 dos embargos de declaração, número 267-565, dígito 6/03. E o número 1 do agravo regimental improvido, que é o agravo regimental na apelação 362-2828, dígito 0. E em relação ao número 2, concernente aos recursos de agravo parcialmente provido, exatamente no tocante ao agravo regimental, no agravo de instrumento 362-926, dígito 1, a turma, por maioria, deu provimento ao recurso, ficando designado como relator para lavrar o acórdão o desembargador Jorge Américo Pereira de Lira. Nos demais feitos não citados da listagem do desembargador Fernando Cerqueira, a turma, por unanimidade de votos, concorda com o relator. Eu vou ter que tirar esses aqui. Não, isso aqui eu tiro. Salles. Vem aqui. A parte que está destacada em vermelho. Eu também. Vermelho embaixo. Eu também. Embaixo. Recurso representativo da controvérsia. Quantos feitos foram julgados, senhor secretário, hoje? Em torno de 70 feitos ou mais, né? Por aí. Encerrou, senhor presidente. Senhor presidente, encerrou a sessão. Sim, vamos. Senhores, então, não havendo mais feitos incluídos na pauta ou de listagens fora de pauta, né, agradeço a todos os senhores desembargadores, agradeço ao senhor procurador, aos nobres eventuários da Justiça, à senhora taquígrafa, agradeço especialmente a televisão da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, a MEP, que através da web divulga os julgamentos desta turma, e agradeço no final a Deus por ter nos dado a oportunidade de estarmos juntos aqui realizando um trabalho de cunho para o bem da sociedade. Então, não havendo mais nada, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos, lembrando a próxima sessão na próxima terça-feira e desejando a todos uma boa semana. 72 feitos julgados. 72 feitos.